Essa é a minha voz depois de uma semana com o ET Bilu. Brincadeira à parte, vou fazer alguns testes aqui, espero que vocês curtam. Eu vou começar falando aqui sobre a obra do Marshall McLuhan, onde ele fala ali dos meios, né, como extensão do homem. Espero que curtam aí, vamos ver o que vai rolar. Bom, eu acho que a base, né, fundamental de toda essa reflexão vem do McLuhan. Que, vai lá, ele vem, basicamente assim, pô, a obra dele é uma referência, né, lá, os meios de comunicação, né, os meios, na verdade, como formas de extensão do homem, né. Então é um livro, assim, realmente, assim, muito cabeça, vamos dizer assim, tal, né, e às vezes parece meio abstrato, tal, né, aquele tipo de coisa. Eu vou procurar resumir, né, no caso agora, um pouco dos conceitos dele aí e tal, um pouco do que ele fala e tal, pra ir relacionando aonde eu vou querer vir a chegar. Bom, basicamente assim, no meu entendimento, o que ele basicamente fala é o seguinte, que realmente assim, a gente, né, desde sempre, né, a gente sempre, o ser humano sempre vem criando tecnologias e as tecnologias são os meios, né, são aí ferramentas, né, são maneiras em que o homem vem encontrando para facilitar a vida dele, para então dá pra observar aquela coisa que a gente aprende na escola de pedra lascada, pedra polida e tal. E aí vai evoluindo, né? Então a gente olhando assim historicamente, né, desde essa época pra cá, a gente percebe realmente assim que a gente sempre dá saltos exponenciais assim em relação a que as nossas ferramentas que a gente cria, né, tecnológica, televisão, celular, seja lá o que for, qualquer coisa que a gente vem criar no sentido de sempre facilitar algum problema, resolver algum problema que a gente tem e tal, né? Ah, legal, isso até parece uma coisa muito simples de se perceber e, né, beleza. Só que daí a coisa começa a ficar interessante porque a gente começa a perceber que o quanto essas tecnologias, esses meios que a gente vai desenvolvendo, o quanto elas altera a maneira que as pessoas têm de se relacionar entre elas, ou até mesmo delas se relacionarem com elas mesmas. E isso acaba sendo muito interessante, porque daí ele vai fazendo no livro ele vai relacionando isso muito mais especificamente com tecnologias muito mais recentes, né, vamos dizer assim. E aí um exemplo que ele fala, assim, que eu achei bem interessante de lembrar aqui, de registrar, é quando ele fala da roda. Então, pô, vão lá e inventaram uma roda, né? Não é nem que inventaram, vamos dizer assim, descobriram, né, a roda lá e viram que, opa, vamos usar a roda aqui, que ó, se a gente usar a roda aqui pra gente transportar certas coisas, né? Daí eles vão lá, desenvolvem um carrinho de mão, desenvolvem uma carroça, alguma assim e tal. O que acontece? Facilita a vida da pessoa, né? Coisas que de repente elas transportavam na costa, de repente elas passam a transportar com carrinho e facilita, né? Pô, daí ela se cansa menos, aquela coisa, pá. Aí depois a coisa vai evoluindo, ela coloca um cavalo lá pra levar o cavalo fazer o transporte dela, já sobe na carroça, aquela coisa. E o que seria na reflexão dele que ele faz isso com relação à roda? O que seria a roda? A roda seria uma extensão dos nossos pés. Então, se antes a gente fazia tudo caminhando, aí quando você, opa, bola uma coisa e pensa numa roda, aí ela chega lá e ela facilita a sua vida porque tudo que você fazia com o seu pé, agora você faz através de uma roda. Então a roda vai te facilitar coisas para você transportar, porque você vai cansar menos, porque você vai conseguir transportar mais coisas em menos tempo, né? Então vocês começam a perceber que o fato de você utilizar ela, pô, bacana, né? Parece ser simples, né? Que você simplesmente parece ser só uma questão de você facilitar no sentido de se cansar menos, coisa assim tal. Mas na verdade, você percebe que indiretamente você acaba tendo saltos bem significativos no sentido de, pô, se antes você só conseguia de repente transportar coisas grandes distâncias, ou distâncias que você percorrer mais assim em poucas quantidades, agora você consegue percorrer distâncias muito maiores com muito mais, né, com muito mais peso, né? Então, isso faz as coisas evoluírem de uma maneira mais rápida. Pois bem, esse é uma tentativa de fazer um resumo bem simples desse tipo de conceito, né, que o McLuhan procura abordar, né, assim, que ele aborda, né, na verdade, né, no livro dele ele faz essa reflexão, tá? Enfim, só que daí ele pegando esse mesmo tipo de lógica, ele procura fazer esse tipo de raciocínio, de avaliação com uma infinidade de outros meios. Então aí ele vai, da mesma maneira que eu dei esse exemplo aqui da roda, ele vai fazer esse mesmo tipo de análise em relação à televisão,
Ele vai fazer esse mesmo tipo de análise em relação a rádios e uma infinidade de outros meios tecnológicos tal que a gente se utiliza e tal, né? Bem, tô falando tudo isso aqui para dar um direcionamento para onde eu tô querendo refletir, né, sobre essas conclusões aí dele e tal. Ele vai extrapolar, ele consegue analisar e observar que toda essa evolução tecnológica e tudo mais, né, que a gente observa muito claramente através da globalização e tudo mais, internet e toda essa coisa total, vai fazer com que a gente chegue no ponto que é uma aldeia global, né? E o que tá por trás dessa aldeia global? Aí que é um outro termo que ele vai utilizar para falar, que é o fato de que essa aldeia global vai fazer com que a gente tenha que constantemente ter que reavaliar, ressignificar, reconstruir, criar novos meios de se administrar e organizar as relações entre as pessoas, entendeu? As relações de trabalho, as relações de produção de coisas, de produtos, de alimentos, de maneira de se produzir conteúdos ou coisas nesse sentido. Ele vai analisar e chegar a esse tipo de conclusão, que eu realmente que todos esses meios vão fazer com que a gente tenha que ficar sempre atento nessa constante renovação, essa constante ressignificação dessas relações, reorganização das habilidades, das interações entre as pessoas e pegando essa linha de pensamento dele, né, dessa conclusão dele, esse tipo de análise, é que eu vou usar como base para ir observando outros conceitos, né, derivados. Esses termos do McLuhan são a base para o desenvolvimento até de outros conceitos que eu vou comentar aqui também nessa série de conversas aqui, para então ir aonde eu estou querendo chegar, para a reflexão que eu estou querendo chegar, né? Enfim, eu acho que por enquanto é isso, né? Esse aqui foi só um teste. Vamos ver o que vai rolar, né? Com certeza eu vou revisar essas minhas conversas aqui. E por enquanto é isso. Valeu!